little while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to all I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up. Boa noite para você, Álvaro Mordecai. Boa noite, professor Severino Celestino. Vamos iniciar o nosso estudo dessa noite. E você, Álvaro, o que tem para nos apresentar hoje desse fantástico livro do Levítico? Importante observarmos antes de iniciar que o propósito dessas nossas lives não é apresentar o Antigo Testamento como a validação dos conceitos espíritas, mas, em contrário, o que não é difícil, as excelentes passagens repletas de sabedoria que enriquece o conhecimento judaico e que oferecem para nós uma visão transcendente daquilo que já na época de Moisés era estabelecido como mandamento para aqueles que estavam se aproximando das verdades que Deus havia oferecido para todos nós. E nós já estamos no terceiro ano dessa nossa série, estudando já o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, e agora estamos trabalhando o livro de Levítico. E por isso pergunto a Álvaro Mordecai, o que você separou para nós na nossa noite de hoje, de celebração dos meus 38 anos de formado, dia 11 de outubro? Ótima noite a todos. Elahá, hoje é um dia muito especial. Nós estamos em meados da festa de Sukkot, da festa dos tabernáculos. No nosso último encontro, nós falamos um pouco de cada uma das festas. E é engraçado, Elahá, que a gente olha o texto e muitas vezes fala, nossa, mas eles estão falando disso de novo? Mas é que o texto sempre tem uma narrativa cíclica. Então, ele retorna com pontos que foram importantes no passado, como se estivesse assim nos recordando. Olha, não se esqueça disso de novo. E nesse capítulo 24 e 25, que a gente vai falar hoje, se não todo, pelo menos uma parte de cada um, ou uma parte do 24, sabe Deus quanto tempo a gente fica em cada um desses capítulos, a gente encontra mais um pouquinho dessa narrativa cíclica. Por quê? Capítulo 24 começa falando assim: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliva puro, batido para a luminária, manter acesa continuamente. Sobre o candelabro de ouro puro, porá as lâmpadas perante ao Senhor continuamente. Então, aqui, eu falei um pouquinho da narrativa cíclica, porque a gente já comentou lá no passado que o azeite ele é feito a partir da prensa azeitona. A oliva ela é prensada, triturada, para que saia o que tem de mais rico,
para que saia o que tem de mais nobre. Então, nós somos prensados pelo atrito espiritual de um mundo de provas e expiações, em condições que muitas vezes vêm através de tormentos voluntários. Mas nós sabemos que, além dos tormentos voluntários, nós temos uma programação, um planejamento espiritual, onde, sem sombra de dúvidas, a nossa vida não será um mar de rosas. E ainda, diz o Cristo, a felicidade não é deste mundo. Mas todo esse processo de pressão no nosso espírito é para que nós venhamos extrair o que tem de mais rico. E quando a gente extrai o que tem de mais rico, o azeite puro que nasce da constrição, da aflição de nossas almas, da pobreza de espírito, como diz Jesus no Sermão do Monte. Quando nasce tudo isso, se torna combustível para a iluminação de nossos espíritos. Então, lá, quando a gente falou no começo do livro de Levíticos, a gente falou, olha, deixa o candelabro de 7 braços, a menorá, acesa o tempo todo dentro do teu santuário. E aqui está sendo dito mais uma vez, mantenha isso constantemente perante ao Senhor. E aqui é interessante, Elahá, professor Celestino, que a gente está percebendo uma coisa. A gente sabe que a dor faz parte desse mundo, que nós seremos espremidos para que saia o mais rico do nosso espírito. Mas cabe a nós, aqui é o livre-arbítrio, de colocarmos o fruto das nossas aflições, o fruto das nossas difíceis provas, o fruto de nossas expiações, o fruto daquilo que nasce em um mundo de provas e expiações, quando estamos ainda com nossos espíritos tão imperfeitos. Cabe a nós colocar essa luz diante do Senhor. Eu queria chamar, Álvaro, o professor Severino, para comentar esse ponto que você está falando, conectando com uma passagem do Novo Testamento, professor. Uhum. Nós todos sabemos que, após a chamada Última Ceia, o Cristo se recolheu no horto para orar. E o horto, segundo se diz, se chama Getsemane. Getsemane, O que significa Getsemane? Qual é a tradução que a gente tem para isso e como que isso se conecta com essa passagem aí dessa produção desse azeite que o Álvaro está colocando para nós? É lugar do azeite, o lagar, Getsemane. Chama lugar, em hebraico chama, né? E get é azeite, lugar do azeite. Agora, antes de eu comentar isso aí, eu queria lembrar, veja aqui, quando o Álvaro acaba de ler, que ele fala que ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliva puro batido para iluminação, a fim de acender a lâmpada contínua. Vê o 5,14 do Sermão do Monte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Brilha a vossa luz, né? Nem se acende a candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, para que brilhe a todos. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Se você não tem luz, se você não tem obra, você não vai brilhar nunca. Olha como Jesus exige que nós sejamos assim, atuantes, para judeus especificamente, porque Jesus está falando exatamente do Levítico 24. Para cristãos, ele está cobrando exatamente os nossos testemunhos desse cristão, o seguidor dele. Eu gosto mais da palavra seguidor de Jesus do que de cristão, porque
O cristão originou uma religião que muitas vezes não é compatível com aquilo que a gente conhece, com o que a gente defende. Mas sem obras, você não é ninguém, como diz Tiago, irmão de Jesus, na sua carta. E Jesus ir para o Horto das Oliveiras, para o lagar, tá certo? E ali para ser, vamos dizer assim, testado, Macerado, né? macerado, e dizer assim: Pai, chegou a minha hora. João 17. Honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Estava ali aquele que brilhou no planeta, aquele que foi luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. E brilhe a vossa luz, eu vim para que todos tenham vida, e agora eu me ofereço nesta prensa ou neste lagar, para que a luz daquilo que eu vou deixar como lição para o mundo sirva realmente de brilho, de luz, nos caminhos daqueles que ouvirão a minha história. E aí como você bem disse, que nós não estamos aqui para dizer que nós temos que viver o Levítico, nós estamos aqui para buscar no Levítico as raízes que Jesus utilizou como aquele que caminhou deixando esse azeite, essa luz por onde passou, e ainda com a sua recomendação, brilha a vossa luz, a gente receber da doutrina, fora da caridade não há salvação. Brilhe com a vossa justiça e com a vossa caridade. Aonde é que não tem conexão entre tudo isso? Me aponte. Se há alguma irracionalidade, alguma quebra do Levítico com o Evangelho de Jesus, com o Sermão do Monte e com a doutrina espírita. Então, eu vejo uma ligação assim, muito forte em tudo isso. Muito bonito isso, hein, Álvaro? Poxa vida! Muito lindo, né? Eu nem imaginava que ia sair tanta coisa bonita. Daria para a gente ficar esse restinho da noite falando só disso, né? Maravilhoso mesmo. Eu não sei, professor ou Elahá, se vocês têm algum outro versículo, além desse 24:2 e 24:4, que vocês queriam colocar. Senão eu vou pular lá para o 24:7-17, que ele é sensacional e não pode ficar fora do nosso assunto hoje. Eu não posso deixar escapar o versículo 10 do capítulo 24. Que Jesus, quando ele se refere a João como filho de mulher, ele está se referindo ao Levítico 24:10. Porque olha o que está escrito. E saiu filho de uma mulher israelita, que era filho de um homem egípcio. Olha, o que é que a gente deveria pensar? Que se era filho de uma mulher israelita com um homem egípcio, não era judeu. Tá certo? É o que poderia se pensar. No meio dos filhos de Israel, e brigaram no acampamento, e ele foi julgado como israelita. Aí você pega o capítulo 24, nesse item, comentado por Rashi, e ele diz o seguinte: o filho de uma mulher israelita, de acordo com a lei judaica, ou Alahá, o filho ou filha de uma mulher israelita com um homem não israelita é considerado israelita nato, como a mãe. E aí eu me lembro do provérbio nordestino que meu pai dizia: os filhos dos meus filhos, das minhas filhas, meus netos serão. Os filhos dos meus filhos serão ou não. Porque a mãe é quem dá a nacionalidade. Então, quando Jesus, lá em Mateus, capítulo 11, versículos 7 a 14, quando ele faz aquela, vamos dizer assim, aquela revelação acima do que os teólogos até hoje perguntam: vocês foram ver um profeta? Eu digo a vocês que muito mais que um profeta, um mensageiro de Deus, que Jesus considerava João um mensageiro de Deus. E aí ele diz, dentre os filhos de mulher, porque ele não falou dentre os filhos de homens, porque ele está referindo ao versículo 10 do capítulo 24 do Levítico. Os filhos de mulher é que são judeus. Então Jesus quis dizer que entre os judeus não existiu ninguém maior do que João Batista. E é interessante que o senhor colocou, você viu, eu passar esse importante versículo reto.
Porque algumas outras questões são passadas através do pai. Então, por exemplo, a tribo. Então, por Isso. exemplo, se você é A esfaradilo, genealogia, né? é passado pelo pai. E essa condição é passado pela mãe. Então, é extremamente interessante essa condição. Ela quer comentar esse? Eu posso seguir para o 17. Tem algum outro? Podemos? Putz, esse Podemos. versículo 17 é maravilhoso. É maravilhoso, porque ele diz assim, olha por que ele é tão bonito. Porque a gente não entende nada quando lê ele em primeira mão. E quem matar alguém, certamente morrerá. Ah, mas já vem você com a agressividade do Antigo Testamento. Gente, não é sobre isso. O versículo não tem nenhum tipo de agressividade aqui sendo colocada para nós. É interessante que no livro de Zoar, no livro da Kabbalah, no livro base da Kabbalah, vai dizer que na Parashat Mishpatim vai ser escrito da seguinte forma: estas são as leis. Depois disso, é trazido por Ari Kadosh que estas são as leis, é uma referência às leis que regem o plano espiritual e o processo da reencarnação. Então, vai ser não explícito, claro, para aqueles que estão habituados à linguagem da Torá, mas não explícito, porque quem não tem os mecanismos de estudo da linguagem do povo hebreu passa batido e às vezes não vê a reencarnação. Então, aqui está sendo falado sobre quem matou certamente morrerá, lei de causa e efeito. E quem nos explica isso é Hillel, o grande sábio que é apontado como ministro das Relações Sociológicas. Quer comentar, Elahá? Depois eu quero que você leia de novo no hebraico esse versículo. O que diz aí? Como é que está escrito? Deixa eu ver, é 24. Se alguém matar um homem... 17. Ferir de morte toda a alma de pessoa será morto. Ve'ish ki ike kol nefesh adam mut yamat. Então, há um homem que aqui colocar, deixa eu ver, matar ou uma morte aqui, uma morte acidental também pode ser implícita, mas uma morte que foi proveniente de uma ação. Esse ike Kol nefesh adam mut yamut. Um homem que afetou uma alma, qualquer alma, esse vai ser morto, por ter matado será morto. É isso. Tradução literal, tá? Ok. Estou pegando aqui a tradução em Esperanto. Porque aqui tem esse iumut aí, é o que chama vaiktol, né? Na gramática do hebraico bíblico. Que tem mut e umat. É o vaiktol. Então, por que quer colocar em Esperanto diz assim: Seiu mortigus iun homon, se alguém provocar a morte, matar algum homem, oni lin mortigo, alguém o matará. Ah, muito bom. Fantástico. Alguém o matará. Fantástico. Não está dito ele será morto. Não está dito assim. E essa tradução de Zamenhof, que leva para o Esperanto, ela é tirada diretamente do hebraico, ele era judeu. Judeu, ele então, sabia o que estava fazendo. Consegue trazer muito do pensamento judaico para o texto. E ele diz, se alguém matar alguém, não está dito que ele deve morrer ou ele vai morrer. Alguém o matará. Ok? Está no futuro. Fantástico, Elahá. Literalmente matou aqui o assunto. Exato, porque aí não importa quem é que vai cobrar o débito adquirido. Importa que o débito será cobrado. Será cobrado. Alguém o matará. E eu vejo uma coisa aqui também, eu queria só comentar, porque a gente fala
em olho por olho, dente por dente, né? Que se fala muito nisso, mão por pé, pé por pé, mão por mão, olho por olho, dente por Queimadura dente. por queimadura. Queimadura por queimadura. E eu vejo aí por trás disso tudo, gente, não é uma vingança. Isso não é um tratado de vingança, não. Isso aí eu vejo que o que Yahvé, Adonai, ou Eterno quer dizer, é que tanto vale o olho de um escravo, de um rico, de um pobre, perante Deus, é igualzinho, tanto faz, não importa. De quem é o olho, perante Deus, todos nós somos iguais. Você observa que até os animais, aqueles que tiverem que agredir, também receberão uma punição. Há uma lei também de causa e efeito muito forte por trás de tudo isso. Eu queria ler como é que ficou em Esperanto aqui. Mas eu queria comentar esse primeiro, ainda não saí do 17. Calma, Vai lá, o 17 tem muita coisa. Antes de descer para esse, eu coloquei depois o 18 e o 19 e 22, são esses aí. Então, 17. Tem uma história aqui, lê-lo. Certa feita, estava à beira de um lago ou um rio, à beira da água, de uma fonte de água doce, e passa uma caveira flutuando. Quando passa, ele fala em aramaico: por que afogaste, foste afogado, e aquele que te afogou também será afogado. E isso é fantástico, é maravilhoso, porque exatamente essas palavras serão explicadas futuramente por Jesus a Tiago e André na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova. Então, é interessante que quando Hillel diz isso, nós entendemos, e o Talmud vai trazer diversas explicações, dizendo que todo aquele que comete um assassinato, mesmo que ele não teve a intenção, foi por um acidente. O exemplo que está sendo usado no Talmud é se a pessoa corta uma lenha e ele, sem querer, quebra o machado, voa e bate e mata alguém, aquela pessoa teria que ir para uma cidade de refúgio e, necessariamente, ela encontraria, como lei de causa e efeito, uma morte semelhante àquela. Semelhada. Nós entendemos que aqui estabelece-se lei de causa e efeito. Maimônides vai trazer a seguinte expressão. Deixa eu interromper você, Álvaro, porque eu interrompi da outra vez, quando você estava falando de Hillel, e você não completou a necessária definição e apresentação dele para quem está chegando aqui e não sabe. Apresenta melhor ele para nós, para a gente poder sentir a grandeza dessa alma. Ele é apresentado por Humberto de Campos na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que na semana seguinte vocês podem ver a live com o Elahá e com a Chris Drux, e ele é apresentado como ministro das Relações Sociológicas do Orbe. Agora, é fantástico o ensinamento dele, porque poderia dar margem ao entendimento de que todo aquele que matou necessariamente deverá ser morto. Em tese, ok. Em tese, em primeira instância. Mas vamos aprofundar. Maimônides vai trazer a seguinte explicação. Yesh midah keneged midah. Tem a midah como medida por medida. Medida por medida. Isso significa que, se você pratica o mal, você está plantando consequências por mal. Mas, em compensação, se você planta o bem, você está trazendo benesses ao seu favor para que, na lei de causa e efeito, isso seja levado em consideração. Então, por que eu falei em tese está certo? Porque não é necessariamente, como, por exemplo, a gente encontra um caso de um espírito já mais avançado, lá no livro Céu e Inferno, de um senhor que ele morre com querosene queimado, quente, caindo sobre ele. Judeu.
um judeu também, né? Ele é judeu também. E depois ele vai dar a entrevista dele a Allan Kardec. Isso ficou bastante conhecido naquele tempo. E ele explica, olha, eu, em outros tempos, condenei uma garota. Essa garota foi condenada injustamente à fogueira. E em função deste passado, apesar de ninguém ter causado a ele, a sua consciência lhe pediu que ele tivesse um efeito similar ao que ele causou a ela. E é interessante que, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, ele agradecia por aquela oportunidade. Então, eu vou passar para você, Larra, depois eu comento. Professor, o senhor vai me desculpar, mas eu vou atravessar aqui, porque eu acho que esse caso chama-se Henrique Stanislas. Não tenho certeza, mas eu acho que é esse o nome do caso. Está lá nas Expiações Terrestres, no último capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno. Mas o que eu quero destacar é um ponto que está no livro Ação e Reação, que se junta a todas essas falas, que ele diz o seguinte, que quando alguém, olha o que diz André Luiz, quando alguém encontra os efeitos da lei de causa e efeito, sem que alguém se comprometa para que isso aconteça, é porque a expiação está no fim. Olha que lindo. Por quê? Porque eu não gerei novos ciclos de violência. Se alguém tivesse jogado o azeite nele, ai daquele por quem o escândalo vier. Vai confusão de novo para frente. Novos nós para serem desatados. Mas se é o negócio que vira em cima dele, se é a marquise que cai em cima de mim, se é um deslizamento de terra, benditos sejamos nós quando isso acontece. E aí amarro isso com o capítulo 1 do livro Paulo e Estevão, quando Gesiel diz para o pai, meu pai, por que levantaste o braço vingador? Não era preciso que fizesses isso. Quando ele vai se vingar do vizinho, tocando fogo na propriedade. Lá na propriedade. Por que levantaste o braço vingador? Quando você levanta o braço vingador, você se insere na lei de causa e efeito desnecessariamente, porque a criatura encontraria a consequência do seu mau ato de maneira natural, porque é necessário que o escândalo venha, ou seja, a lei vai escandalizar a nós quando virar o azeite, tanto que escandalizou que Kardec vai conversar com essa entidade, ou seja, a ação da lei nos escandaliza. Caiu do telhado, meu Deus. Olha ali, o carro veio, jogou o cara de baixo. Então, nos escandaliza. Quando a lei alcança, ela nos escandaliza. Mas é necessário que esse escândalo venha, que a lei se cumpra. Então, o que é necessário que o escândalo venha, mas ai de mim se eu me inserir. Então, quando diz que um homem que assassinar o outro homem, alguém vai assassiná-lo, está dizendo que não é para pegar agora ali quem foi. Então, chama o filho e manda matar. Mas ele está inserido na lei para as consequências. Eu queria, antes de passar para o Álvaro, fazer só um comentário destacando uma frase que ele usou, que, na verdade, é de Hillel, e eu queria destacar porque é muito interessante, que Jesus falava, mas às vezes a gente não presta atenção, que é que a gente colhe aquilo que plantou. Quando a gente fala isso, olha, a gente vai colher o que plantou, a nossa mente leva sempre para um caminho. Você vai colher o mal que você fez. Porque o que você faz, você colhe. Mas está dizendo que o que planta, colhe. Então, sim, eu matei, eu feri, eu tenho colheitas para fazer, mas eu tenho bens que eu também semeei. Então, na hora que eu semeio bem, há uma mescla do que eu plantei que também tem colheita. E na hora que a colheita do bem se encontra com a colheita do mal, eu não posso receber de maneira dura, como se a justiça não tivesse mesclada com misericórdia, a percepção de uma lei que não, você matou, vai ter que ser morto. Porque se for assim, não vai acabar nunca, a Terra nunca vai evoluir, porque sempre terá que ter alguém para ser assassinado, e a gente sabe, pela compreensão que a doutrina espírita nos oferece,
que a vida, na verdade, ela possui mecanismos mesclados de muita misericórdia para que a gente possa se desatar desse nó, porque ai daquele por quem o escândalo vier, não é? Mas é necessário que o escândalo venha. Ele vem. Só uma observaçãozinha ainda aí, dentro do que Álvaro colocou, ficou um pequeno hiato aí, porque na obra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Chico não traz o nome de Hillel, traz o nome de Elil, que é o nome árabe. Isso. Por quê? Tem algo a mais aí. Do mundo espiritual não tem fronteiras. Né? Não, mostrando. Diga. Mas é porque Ismael era filho árabe de Abraão. Então a obra está escrita porque o evangelho foi transposto do braço de lá para o braço de cá. Então, quem vai falar é Ismael, e Ismael, por ser o pai dos árabes, não chama Hillel de Hillel. Para ele, Hillel é Elil. Elil. Mas aí... Hillel. Hillel em hebraico, Elil em árabe. Elil. Como Abraão não é Abraão, é Ibrahim. Eles não chamam Abraão de Ibrahim. Como Moisés não é Moisés, é Musa. Como Jesus não é Jesus, é Giza. Então, existem mudanças. Como Maria não é Maria, e também no hebraico é Miriam, lá também é Miriam. E a gente vai encontrar, sim, essas características da adequação do idioma árabe, traduzindo Hillel como Elil, invertendo a ordem das vogais. É importante observar que no hebraico, como no árabe, as vogais são pontinhos colocados. E no texto assim mais clássico do hebraico, as vogais não aparecem. Você tem que ler só as consoantes, pedir a Deus uma inspiração para saber quais são as vogais que estão no meio para poder fazer a leitura correta. Sem deixar de refletir sobre a importância e a autenticidade da mediunidade do Chico. Com certeza não sabia disso, viu? Não, coitado. Olha, professor, preste atenção. Se eu hoje fosse ser médium, e fosse escrever que o Brasil era o coração do mundo, a pátria do evangelho, estava sopa de escrever isso, pela quantidade de centro espírita que tem, aí eu ia dizer que o espiritismo aqui, não sei o quê. Eu quero ver o Cabra para escrever isso em 1938, que nem tinha centro espírita, nem na Paraíba tinha centro espírita. Acho que tinha. E em 1915, não, acho que foi em 1915 que foi fundada. Só tinha um. Rondônia não tinha nem gente. Na Bahia, coitadinho, não tinha nada. Então, naquela época, você dizer que o espiritismo ia vingar nesse lugar é uma audácia sem tamanho, é vamos dizer assim, uma profecia absurda. Hoje até eu digo, é fácil. E o mais interessante e o que demonstra assim, porque o texto, para um mestre de Torá, para um estudioso, ele sabe quando você solta a bolinha naqueles joguinhos que ela vai batendo nos obstáculos e vai conduzindo a bola, conforme ela bate em um obstáculo, ela vai sendo conduzida para uma direção. O texto hebraico é assim para um estudioso. As palavras não são exatamente elas, mas elas te conduzem a uma lógica que existe por detrás da palavra. E o interessante é que quando Jesus dá a bronca em Nicodemos e fala, mas tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas, o que Humberto de Campos vem trazer é justamente essa lógica. E a explicação de Jesus é fantástica. E a pergunta de André e Tiago é exatamente a ordem do texto que a gente está estudando. Então, a impressão que dá é que o texto foi colocado em cima de um ensinamento que era vivo nos dias sobre encarnação, trazido por Hilelo, só que Jesus explica. Por quê? Porque eles vão perguntar exatamente a mesma coisa, mas eles falam assim, mas então significa justamente o que o Elahá colocou agora. Ele falou, mas então toda vez vai ter que ter alguém cometendo um ato mal para que a justiça seja feita? E Jesus fala, vocês se esqueceram
qual é a maior de todas as leis, como você pode compreender a Torá? E aí vai continuar aqui o texto. Porque vai falar de olho por olho, dente por dente, vai continuar o texto, a resposta deles. Ele fala, não, acima de todos os mandamentos está o amor a Deus. E ali ele diz, eu não vos ensinei que uma boa ação cobre uma multidão de pecados? Diz Jesus a Tiago e André. Então, aqui, esse nosso versículo, seguindo com os próximos, ele vai estar todinho para quem depois quiser pegar o texto do livro Boa Nova, na passagem em que Jesus se encontra com Nicodemos, e a mediunidade do Chico fica tão esplêndida, tão maravilhosa, porque apesar do seu conhecimento bíblico, eu tenho certeza que ele não tinha acesso ao conhecimento do texto hebraico e de como se dão as discussões do Talmud, que só agora estão sendo traduzidos para o português, porque quando eu estudava não tinha em português nenhum Talmud. No máximo tinha para o inglês. E mesmo assim não era tão simples. Então, Chico não tinha como ter acesso a essa discussão e a sequência lógica que seria dada por um mestre de Torá daqueles dias. E não é à toa que Nicodemos chega para Jesus e chama ele de Rabi, de mestre, porque ele identifica o conhecimento amplo, profundo, e ele era tão grande que ele puxa a orelha de um integrante do Sinédrio, que deveria ser o exemplo de ensinamento. Então, Elahá, só para a gente agora ir entendendo, eu vou passar pelo próximo e a gente já passa o próximo versículo, vai dizer assim, quem matar um animal restituirá vida por vida. Então eu me lembro que na live que nós falamos sobre isso, o Elahá explicou para a gente. Não fui eu quem explicou. O que acontece se você rouba um animal? O Elahá falou, olha, se você roubou um animal, você vai ter que pagar 4 se for um boi, 3 se for uma ovelha. 4 e 3, ok. Então, se você roubou e matou, qual seria a lógica de você restituir um único? Vamos lá, eu fui lá e matei um animal do professor Celestino. Estou passando lá, imagina, a gente está lá quando o professor era criança, no sertão da Paraíba, o pai dele criava uns bodezinhos. Aí eu passo lá, passo o Elahá passa e mata um macho, um bodezinho macho. Eu passo e mato uma fêmea, prenha de 2. Eu vou restituir 1. Eu vou pagar 3? Peraí, se tinha 2 no ventre, eu vou pagar quanto? 6? Vou pagar 9? Vou pagar 1? Então aqui, o texto, ele já está encaminhando o diálogo, como eu falei, a bolinha batendo dentro do obstáculo e sendo conduzido à ideia de que é necessário quantificar o valor desse animal. Porque não vamos fazer diferente. O Elahá matou o macho, mas o professor tinha 30 fêmeas e um único macho para emprenhar. Significa que agora ele vai ter que pegar um bode macho do vizinho e todos os filhos que nascerem, o vizinho vai ter um percentual. Ou se eu matei a fêmea que estava prenha. Então, a gente percebe que o que eu estou querendo trazer é que o prejuízo, ele não pode ser definido pelo simples fato de ser uma vida animal, mas ele tem um valor quantitativo monetário representado na qualidade daquele animal para as minhas posses, para os meus bens, para o meu rebanho. Então vamos colocar Davi, quando ele ouve de Natã aquela parábola, e ele mata um animal, e ele fala, não, então esse rapaz tem que ser morto. Ele só matou um. Davi foi contra a Torá? Então o que a gente tem que entender aqui? O texto já não está mais caminhando para a valorização ou para a condição de que uma vida vai ser paga por uma vida, mas que nós precisamos quantificar
e restituir isso em dinheiro. E é por isso que nós caminhamos para o texto que vai dizer assim: quando também alguém desfigurar o seu próximo, ele diz o que será feito. Queimadura por queimadura, olho por olho, dente por dente, e como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Pois o que matar um animal, restituí-lo, mas quem matar um homem será morto. Então vamos lá. Muita coisa aqui. E eu vou passar para vocês. Então ele está quantificando a vida de um animal por um valor monetário, já que cada animal tem uma posição diferente, um valor diferente diante da atividade econômica do pastoreio. Agora, também nós encontramos diferentes condições e valores para serem pagos indenizações quando eu, por exemplo, feri o olho, vamos supor, eu deixei alguém cego, ok, essa pessoa só tinha um olho. Eu só machuquei um olho dele. Então, poxa, eu deixei ele 100% cego. Ou então eu tenho um único olho e eu furei um olho de alguém que tinha dois. Ele pode furar o meu e me deixar cego? O meu castigo é muito pior. É 100 vezes pior. E a queimadura? Bom, depende. Depende qual é a sua profissão. Depende se você perdeu um braço e você é um pastor naqueles tempos que tem que defender o seu rebanho de animais selvagens. Você acabou com a sua profissão. Então, o que aqui essa queimadura por queimadura, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, vem trazer, não é lei de talião, mas é necessariamente restituição de valor monetário. Restituição de valor monetário. Eu vou passar para vocês, depois qualquer coisa eu comento de novo. Quero só fazer uma observação aqui do texto que eu tenho em Esperanto aqui, só para a gente ver como é que ficou colocado. Em Esperanto está assim: quem matar um animal, este pagará por ele, animal por animal. Aí diz: se alguém provocar um defeito no seu próximo, porque quando você fala aí desfigurar, eu logo vou para o rosto. Uhum. Mas o texto aqui diz: se alguém provocar um defeito, eu dou na perna dele, quebro a perna e o cara fica puxando da perna. Isso é um defeito. Eu não desfigurei a pessoa no rosto. Eu provoquei um defeito nela. Vamos dizer que o cara quebrou o braço e agora o braço não sobe mais. Vai só até a metade. Então, se eu tenho alguém que ficou com algum tipo de defeito do ponto de vista físico, aí é mais largo do que desfigurar. Então, diz: se alguém provocar um defeito no seu próximo, alguém fará a ele tal como ele fez. Olha como é o texto que está em hebraico, em Esperanto. Não sei depois como é que está em português, tem que ver. Mas, tal como ele fez. Aí diz: ferida por ferida, olho por olho, dente por dente, e qualquer tipo de defeito, de machucado, né? Defectum é provocar que fique defeituoso. Quien defectum lifares al homo tien oni faro ali. E qualquer quien é qualquer tipo de defeito que ele fez a algum homem, da mesma forma alguém fará a ele. Em hebraico tá mun também a palavra. Então, cadê? Deixa eu só achar onde eu estava no texto. Então, tá aqui mun. Então, é defeito, pode ser realmente um machucado no braço, qualquer tipo de machucado físico. Um ferimento, né? No caso, Ferimento. né? Ferimento. Ferimento em Esperanto é vundo. E aqui está rompo. Rompo é romper, quebrar. Rompe é quebrar, romper. Vundo é cortar. Faz um ferido, vundo. Aqui no hebraico está escrito kemieshlo. Então, sim, ele tem a obrigação, vamos assim colocar. Não estou traduzindo literal, estou traduzindo a ideia.
Ken Eshlo. Então, sim, ele tem a obrigação. Então, ele tem uma obrigação para com a lei divina. Mas nós temos 3 processos trazidos no Código Penal da vida futura: arrependimento, expiação e reparação. Aqui visa ser sanado ao outro através da restituição do prejuízo material causado pelo ferimento, pela morte de um animal, e demonstrando que fica claro para a lei divina que apenas pode ser sondada pela consciência se houve intenção, se não houve intenção, se houve desejo de vingança, se não houve desejo de vingança, se vai ser levado em conta os seus esforços pessoais, as suas boas ações, se não serão levados em conta. Isso tudo está muito explícito. Agora é interessante, Elahá, só para terminar. Vontade de falar, ou vontade de falar. Eu vou falar. Fala, você tem que falar. Professor, eu vou deixar as respostas das perguntas para o professor, que eu já falei demais hoje. Mas queria só lembrar uma passagem que tem no livro Ação e Reação, de André Luiz, que tem um cara que ele tinha um inimigo. O cara tinha um inimigo, e era doido para se vingar do inimigo. Quando é um dia, uma noite, o inimigo dele vem andando numa noite escura, numa rua deserta. E ele está de carro. O que ele faz? Ele atropela o cara e mata o sujeito e some. Ninguém descobriu, o cara foi atropelar, sei lá, alguém matou, o cara e ele não pagou por isso. Mas a consciência dele no mundo espiritual não deixa ele em paz. Então, ele aqui não pagou nada, mas lá fervilha a consciência dele diante do que ele praticou. Então, aí isso conecta nessa parte que você está colocando aí. Fantástico. Conecta, e eu reforço o seguinte, Elahá. Uma mesma lei será para vós da mesma forma para o peregrino ou para o natural. Não importa quem seja. Ninguém escapa. É a causa e efeito, é como você está dizendo. Matou, ninguém descobriu, mas você não esqueceu que você é o assassino. Mas eu queria, professor... É aquela pergunta, onde está a justiça divina, né? Na consciência do cristão. Eu fiquei esperando que uma bola cruzou assim dentro da pequena área, e o professor Celestino vai chutar, ele vai chutar, e aí o senhor não chutou. Foi quando o Álvaro estava comentando a questão das medidas. Lembra que ele comentou que a gente vai ser das medidas, que você vai ser, que Hillel falava das Maimônides, né? Das medidas. E aí eu lembrei do Evangelho, quando no sermão de Lucas é dito que com a mesma medida com que medires, hoje também serás medido. Também vos medirão de novo. Aí eu lembrei, gente, as conexões que existem, as conexões são muito maiores do que a gente pensa. Então, com a mesma medida com que medirdes, que tem a ver com essa questão aí que o Álvaro estava colocando, também vos medirão de novo, que é o processo da lei de causa e efeito. Como eu medi aos outros, eu também me insiro na vida para ser medido. E é tudo que está aqui. E é tudo que está aqui, Elahá. Tudo, desde que Álvaro começou a falar até agora, é que Jesus resume lá no sermão. E o maravilhoso é que nós estamos diante de um povo que, na sua maior parte, foi degradado de capela. Então, nós estamos diante de um povo que recebe essa revelação, a primeira revelação, e poderia, e como a gente vê que tem, em alguns momentos, um sentimento de superioridade. E isso é previsto. Isso é previsto pelo Espírito que inspira, porque a todo instante ele diz, olha, com o estrangeiro também. Então, não importa, você é monoteísta, você está seguindo a lei, não importa se o outro... ele é seu vizinho, se ele votou no outro partido, se ele não votou no A, votou no B, ou se ele é criminoso, ou se ele é de outro povo, ou se ele não tem a sua fé, ou se a condição dele é diferente. Ele é filho de Deus igual você. Então, isso serve para todos.
Isso é universalista. E é fantástico, maravilhoso a gente perceber a fala que Emmanuel traz lá no livro O Consolador, quando pergunta assim: dá-se a impressão que Jesus teria inspirado os profetas pela conformidade do teor da fala. Ele fala: apenas o nosso Senhor saberia compreender aqueles corações rebeldes de seu povo. Então, que ele teria inspirado os profetas, porque só ele saberia todos esses caminhos difíceis que viriam, não vou dizer na alma deles, mas na nossa alma durante a nossa jornada evolutiva. Então, a gente pode pensar em algum momento que não é para A, que não é para B, que não é para C, mas essas leis são universais, elas se manifestam no fluido de pensamento divino. São elas que conduzem e geram todo o nosso universo ou todos os multiversos. Olha, e a Maria Conceição pergunta para o Elahá por que você sempre usa a tradução em Esperanto, Elahá? Eu gosto de usar a tradução em Esperanto porque o Esperanto é uma língua muito rica. Tem conjugações verbais que a gente não tem. Possui uma capacidade, segundo os estudiosos, seria a língua que tem melhor capacidade de expressar o pensamento humano. Por isso que eu gosto de usar o Esperanto. E se soma a isso o fato de que essa tradução da Bíblia que eu utilizo, ela foi feita por Zamenhof, o iniciador do Esperanto. Ele tinha, na verdade, formação judaica, ele era judeu, morava na cidade de Białystok, na Polônia. E ele, então, para fazer um desafio para saber se a língua conseguia expressar todas as ideias, eu vou traduzir a Bíblia, se eu conseguir traduzir é porque eu explico tudo. Aí ele faz a tradução para provar que a língua era capaz. E a tradução da Bíblia para o Esperanto é considerada uma das melhores do mundo. Então, eu uso por isso, porque tem muito mais nitidez na fala. Ele era judeu, portanto, carrega para dentro do texto a percepção judaica, porque você pega, de repente, um tradutor cristão e ele não entende certas coisas, mas ele, por ser judeu, tinha uma percepção distinta, e aí acaba oferecendo muita riqueza. E eu já descobri muitos segredos, desvendei muitos mistérios usando a tradução em Esperanto. Então, eu vejo pelas traduções que o Elahá coloca que isso fica disposto de maneira diferenciada. Não é quando, por exemplo, a gente pega uma tradução do texto bíblico para o português, que eu vivo trazendo para vocês, e depois o Elahá comenta, e eu vou buscar no original, e falo, não, realmente, tá diferente. Ele consegue fazer esse trabalho de maneira brilhante. Eu reforçaria isso que o Álvaro está falando, pegando uma tradução em inglês. Quando a gente diz em inglês, amai o vosso próximo, nas traduções em inglês, a palavra próximo está escrito neighbor, vizinho. Vizinho. E não é vizinho. Uhum. Vizinho é vizinho. Porque senão, se eu for para a China, não preciso amar ninguém, porque meu vizinho não está lá. Meu vizinho é meu vizinho, meu próximo é meu próximo. Próximo é o cara que está do meu lado. Então, se eu vou para a China, eu tenho que amar o que está próximo de mim. Meu vizinho é uma coisa, meu próximo é outra. Então, a nitidez com que determinadas palavras colocam ajudam muito a decifrar determinados enigmas. Ô Jorge, eu queria eu acho que você pode reforçar mais do que eu, mas também dizer que o Esperanto é a língua adotada pela doutrina espírita. Por isso que você, com muita propriedade, está trazendo a baila, né? E parodiando ou reforçando isso aí que você está dizendo, com relação a próximo, eu vou falar ainda com relação a próximo, no hebraico, que foi por isso que o doutor da lei perguntou quem é meu próximo para Jesus, que ele era versado em letras. E por quê? Porque o radical, o resh, o oain e o rei, que são as três letras radicais da palavra próximo, também pode ser pastor e pode ser o meu inimigo. Aquele que me faz o mal, aquele que pastoreia comigo,
e aquele que está próximo de mim. O radical é o mesmo. Então, o cara não fez uma pergunta fora de lógica para Jesus, não. Quando Jesus disse assim, ama o teu próximo, e respondeste bem, faze isto e viverás, porque ele disse, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, ele quis se justificar, mas gramaticalmente. Quem é meu próximo? O que pastoreia comigo, o que me faz o mal, ou o que está próximo de mim? E Jesus, sabiamente, criou a grande parábola do bom samaritano para mostrar que o meu próximo é aquele que necessita de mim. Porque ninguém pode deixar de necessitar de mim se não estiver perto de mim. Então, por isso que, além de todas essas questões, você ainda tem feito uma coisa muito boa, que é trazer o Esperanto à baila, porque é a nossa língua, vamos dizer assim, universal, adotada pela doutrina espírita. Então, Eu queria que Ra, você... Re e Reerra, né? Isso, Ra, Re, exatamente. Reerra. E as mesmas coisas. Mesma coisa. Fantástico, E, eu nunca tinha né? pensado nisso. Você Aprendi pode ver que o agora. Salmo 23 diz assim, Maravilhoso. Yaverroi lo errissá. Sim, Deus é meu pastor e não me faltará. Não é nada. É Deus que não me falta. Quando eu digo nada, eu estou traduzindo mal, estou trazendo para o material e estou esquecendo que o meu verdadeiro pastor é o próprio Deus. E se ele é o meu pastor, ele é que não me falta. Não é nada me faltará, como coloca o Salmo 23 nas traduções ocidentais mais comuns. Podemos dizer que nos mecanismos das leis divinas, o mal corrige o próprio mal e correção é o início da transformação? Sim, o mal corrige o próprio mal. Porque o homem socorre o homem pelo próprio homem. Quando nós criamos um planeta como o nosso, em que a gente coloca um conjunto de almas aqui, é para que uma seja instrumento de lapidação da outra. Uma imagem que bem representa isso são aquelas pedrinhas chamadas de seixo, que a Denise gosta de colocar no pé da planta, que ela é linda, toda redondinha, feita de quartzo. A gente compra, acha linda, porque ela é toda boleadinha. Só que elas são assim na foz dos rios. Lá em cima, no começo, na nascente, elas são todas pontudas. E a corrente do tempo, da vida, vai empurrando as pedras pontudas ao longo do canal do rio, e elas vão se batendo. Tec, tec, tra, pá, pá. Elas vão se batendo e uma vai lapidando a outra. A lapida B, B lapida A. E elas vão se lapidando. Quando chega no final, lá na foz, a gente mete a mão assim e diz, gente, olha como Deus faz tão lindo. Deus não fez elas assim. Perfeito. A gente fala assim, olha que perfeição. Né? Que lindo. Foi o processo de lapidação que elas se impuseram. Então, o próprio mal está a serviço do bem, como diz Emmanuel. O próprio mal está a serviço do bem. Porque quando o mal age, ele, a bem da verdade, ele está agindo no seu espaço, aonde ele atua considerando as condições kármicas dos que estão em volta dele. Então, a gente acaba produzindo dores que não seria necessário que nós estivéssemos para que elas acontecessem, mas nós nos inserimos no cenário da lei de causa e efeito, na condição daquele que levanta o braço vingador, em que o mal corrige o próprio mal. Eu queria contar uma parábola que eu contei. Estava tentando lembrar onde foi que eu contei. Lembrei, foi na live com o Vitor Hugo e o Gustavo no último domingo. Que é uma parábola assim, que conta um pouco disso que o Elahá está falando. Que um rei tinha um único filho. E esse seu único filho era a esperança, ele depositava todas as fichas de que ele viesse a se tornar um grande governante para o seu reinado. Ele fala, meu filho, eu vou te dar uma lição, vou te dar uma instrução. Nunca se case com uma mulher que não tenha valores morais. E ele fala, tá bom. E ele repete isso por muito tempo, mas o rei decide, então, testar o seu filho. E quando ele vai testar o filho, você está no Zohar, essa parábola. Quando ele vai testar o seu filho, ele contrata uma mulher muito linda fisicamente, mas sem valores nenhum. Então, você vai seduzir o meu filho todas as vezes que ele sair do palácio.
E ela tentou seduzir por muitas e muitas e muitas vezes e não conseguiu. O pai chega um dia para o filho e fala: parabéns, meu filho. Parabéns, você conseguiu alcançar aquilo que eu te instruí, de não se perder pelas aparências exteriores e esquecer da moral. E o livro de Zohar vai trazer a seguinte reflexão: que papel fantástico teve essa mulher, porque se não fosse pela falta de moralidade dela, ele não teria alcançado o seu nível de evolução. Então, o livro de Zohar vem nos ensinar aqui, a Kabbalah tem o propósito de ensinar nessa parábola quão importante é nós compreendermos tudo aquilo que provoca o nosso espírito diante do mundo físico, a incluir os nossos, com uma visão espírita, os nossos obsessores. Que, por exemplo, Chico, quando tinha aquele padre que tanto falava dele em Pedro Leopoldo e ele desencarnou, ele disse para Emmanuel: mas ele foi tão bom para mim, porque ele me cobrava que eu estivesse sempre dentro de uma conduta pública extremamente recatada para com as minhas paixões humanas. E quando ele se vê sem a presença daquele padre, ele vê o quanto ele aprendeu. Então, um obsessor, no plano espiritual, nos traz essa condição. Uma imperfeição é um instrumento gigantesco. E aí vem um provérbio judaico que eu adoro e sempre falo, desde criança. A diferença do degrau e do obstáculo é a maneira que você encara ele. Então, o obstáculo pode te derrubar, mas se ele for degrau, ele pode te elevar. E a gente aprende a amar as nossas imperfeições, o que o mundo propõe, as pessoas mais dificultosas, porque como esse exemplo do atrito, né, o Elahá trouxe, vai demonstrando quanto é isso importante para o nosso espírito. E no caso de uma pessoa que mata um animal propositalmente, é culpado e receberá o retorno de qual forma? Posso explicar? Depois você se complementa? É que eu trouxe alguns aspectos, gente, dessas discussões, que são discussões que se desencadeiam de maneira extremamente complexa. Então, eu só quis mostrar, você matar um animal, os animais não têm o mesmo valor diante do entendimento da agropecuária para um pastor. Então, você pode ter o animal que é reprodutor, você pode ter o animal que está prenho, você pode ter um animal magro, você pode ter um animal gordo. Então, propositalmente ou não propositalmente, o que vai dizer essa lei no judaísmo e na discussão do Talmud é que ele deve ser ressarcido financeiramente. Então, você matou um animal sem querer, pegou uma carroça, sem querer a carroça foi para cima das ovelhas, elas não conseguiram fugir, você matou 2, 3 ovelhas. Sem querer. Ou você tirou uma flecha, era para pegar um lobo e pegou uma ovelha do vizinho. Então, sem querer. Isso vai dizer, você precisa de restituir o valor que será dimensionado, aqui não por você, não por mim, mas entra aqui um juiz, né? No caso não é um, são 3 juízes, são trazidos no mínimo no judaísmo, e esses 3 juízes vão definir o valor de acordo com o que for exposto por você e o que foi exposto para o dono. Então, como ele retorna financeiramente? O dano precisa de ser ressarcido financeiramente, porque aquela vida não consegue ser retornada. O mesmo por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, fratura por fratura, o que quer que seja. Isso precisa de ser restituído segundo um tribunal onde edifica a lei dos homens aqui, ele pautada na Torá, deve ser trazido financeiramente. Qual é o tamanho do prejuízo que eu causei? O que isso vai afetar a vida daquela família, daquele grupo? Então, a gente restitui, a Denise é a advogada, pode falar melhor para a gente sobre isso. Isso vai ser quantificado em pecúnia, em moeda, e isso vai ser
celebrado como pagamento. E vai ser maravilhoso que o capítulo 25 vai trazer algumas condições, porque às vezes a pessoa não tem. Então tá bom, você matou sem querer 10 ovelhas, meu Deus, mas você não ganha dinheiro para pagar 10 ovelhas. Como você paga? Você vai ter que trabalhar. E aí você pode se tornar escravo, pelo tanto de trabalho que você tem que prestar. Escravo para sempre? O resto da vida? Aí, cenas do próximo capítulo. É isso, você está falando de sem querer. Imagine quando se tratar de propositadamente. Uhum. Que é a pergunta. Você vai ter que pagar, e talvez muito mais caro do que no caso de não ter sido proposital. Sim. Uma vida é sempre vida. Por isso que o Êxodo 20 tem lá, não assassinarás. Não é não matarás, porque é diferente. Eu destacaria aqui um trecho do Levítico que a gente já estudou lá para trás, que no capítulo, acho que é no capítulo 19, não me lembro, que fala sobre o boi chifrador. Diz assim, se um boi chifra uma pessoa, então você mata o boi. Mas se o boi for acostumado já a ter chifrado, não ter sido punido, e o dono não tomou atitude, mata-se o boi e o dono do boi. Então, assim, você vê que a pessoa paga com a vida, não precisa nem ter matado o outro, só por você ter um animal que você, sabendo que ele faz coisa errada, você deixa. Então, as punições, elas crescem nesse sentido. E temos aqui também, aliás, não é uma pergunta, é um comentário que eu achei também bem interessante, que ela diz assim, no livro Um Caso de Reencarnação, na introdução, Abel Gomes ressalta a importância do triplo E, Esperanto, Evangelho e Espiritismo. Diz que será a trilogia do trabalho das próximas reencarnações. Sim, isso foi muito comentado, isso foi muito comentado dentro do movimento espírita, num período anterior a esse que nós vivemos, em que se falava muito sobre esse triplo E, Evangelho, Espiritismo e Esperanto, né? Nós tínhamos muitos companheiros, como Ismael Gomes Braga, que trabalhava muito essa questão para o desenvolvimento dessas três pontas, como se fosse a convergência do processo evolutivo. O Espiritismo como lei, o Evangelho como moral e o Esperanto como língua internacional para promover a fraternidade. Então, era uma ideia que existiu, foi muito... Hoje a gente fala até menos disso dentro do movimento espírita, mas isso nos anos anteriores, nas décadas passadas, era bem comentado, sim. Gente, então, para encerrar, Álvaro, você faz a nossa prece de encerramento? Faço sim. Agradecemos a Deus, a Jesus nosso Mestre, e a toda a pleide de espíritos que nos inspiram e auxiliam para que possamos compreender a doutrina dos Espíritos, o Evangelho do Cristo e os caminhos de redenção da humanidade. Pedimos a Deus que todas as luzes que se fazem em nosso espírito, através de adquirirmos um pouco mais de conhecimento, possam iluminar os caminhos de nossa evolução moral, os caminhos do qual anseia o Cristo, que venhamos a percorrer, seguindo seus passos, trilhando por entre a caridade, e que
nunca venhamos a desistir, a esmurecer, mesmo que tropegando nas dores do mundo, nas desilusões que ainda são geradas, porque depositamos muitas vezes expectativas em seres imperfeitos como nós. Que o conhecimento possa celebrar o entendimento magnânimo de nosso Senhor Jesus Cristo e que de suas lições, de seus exemplos, de seus ensinamentos, possamos viver a oportunidade da melhoria de nossos espíritos. Marchemos adiante, marchemos em direção à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Marchemos pelo trabalho, pela servidão, pelo aprendizado do amor, e para que todas as luzes geradas pelo conhecimento fortifiquem os nossos espíritos, para que não cessemos de marchar. Muita paz a todos e uma boa noite.